Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. Começa aí o corte com a ESPN, direto de Lima. Vai ter o Pascoal falando muito sobre essa final, mas tem também entrevista com o Abel e com o Veiga, direto lá do treinamento. Então tem informação importante que sim, tá confirmado que o Abel está enganando todo mundo, entregando esses 11 titulares, mas ele não vai botar esse time em campo. Então aí a gente vai comentar sobre isso no final do vídeo. Então tem muita coisa pra gente saber. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Agora, seguindo o nosso giro por Lima, vamos para a concentração do Palmeiras, hotel do Palmeiras. Uma dupla também afinadíssima, Lili Nascimento e Jean Oddi. Já entrevistaram gente parruda por lá hoje. Reproduziremos parte dessas entrevistas durante o Equipe F também. Mas agora a gente quer saber da programação do Palmeiras, como é que vai ser a quinta-feira verde de agora em diante, Lili. Muito boa tarde. Boa tarde, Lili. Boa tarde, Jean. Fala, Plihal, beijo pra você, boa tarde pra você, pro Zé, ao fã de esportes. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Lili, saudades. Saudades. Estamos aqui em frente ao hotel. O ônibus com a delegação do Palmeiras saiu agorinha daqui, sentido ao estádio do Alianza Lima para o primeiro treino aqui em Lima, né? Serão 2 treinos de preparação para essa final. Então estávamos aqui enquanto os jogadores passavam bem aqui, ó, bem aqui atrás da gente, entraram no ônibus e seguiram para esse primeiro treino. Antes disso, assistiram um vídeo tático aqui no hotel, né, sob o comando do Abel. Em seguida, deixaram rumo ao estádio do Alianza Lima. O primeiro treino serão 2 por aqui. Pelas entrevistas que nós fizemos, né, Jean? Um treino em que os próprios jogadores saberão mais ou menos a equipe que vai entrar em campo. Pois é, Lili, bom, boa tarde de novo para você, boa tarde para o Plihal, para o Zé, para todo mundo que está nos ouvindo. Acho que assim, foi interessante ouvir do Piquerez ele dizer, não, eu não sei qual é o time que vai jogar, até porque a gente ainda não treinou, então vamos ver. Mas a impressão que dá é que eles sabem sim, até porque o próprio Abel falou, e aí não sei se é uma pista, né, errada que de repente ele tá deixando no caminho, o Abel que hoje era um Abelzinho paz e amor. Ixi, levinho. Impressionante, muito legal, muito simpático, muito sorridente, respondendo as perguntas de maneira longa e tal, mas falando, não tá muito difícil saber qual é o time que vai jogar. Então não sei se ele se refere aos 11 poupados ou não, né, vamos esperar para ver. O treino obviamente tiraria essas dúvidas se a gente pudesse ver o treino, mas a gente não vai poder, né, Lili? Não poderemos. O treino hoje de portões fechados, aí somente amanhã, né, no último treino de preparação para essa final, os 15 primeiros minutos abertos para a imprensa, mas aquela coisa, né, Jean? Aqueles 15 minutos eu duvido que alguma coisa, né, muito relevante, assim, de equipe titular vai acontecer. Certamente não, né? Se o Abel tem um plano, e ele até, a gente brincou com ele na entrevista, né? Ele falou assim, eu sempre tenho um plano, né? Ele sempre planeja o jogo e a gente sabe que ele faz isso de maneira minuciosa, mas certamente a gente não vai conhecer nada desse plano ali nos 15 minutos de treino que a gente vai poder assistir. Até porque eu acho que assim, esse plano já foi treinado, já foi discutido, então certamente eles sabem o que precisam fazer, né? Eu até me lembro que no Bola da Vez, depois do título de 2021, o Piquerez falou pra gente, não, a gente não sabia realmente a escalação até um dia antes da final. A gente não sabia exatamente quem ia jogar. Só que talvez naquela ocasião, né, Lili, fosse mais difícil a gente saber que time jogaria. Talvez você não tivesse pistas tão claras como as pistas que ele deu antes dessa partida, que são as pistas dos jogadores poupados. Eu te confesso que até um pouco antes das nossas entrevistas, eu achava que ele realmente estava blefando ali com os jogadores poupados, que talvez ele tivesse um plano para mudar alguma coisa. Agora eu fiquei mais na dúvida. Pode ser que seja prosseguimento do plano, mas só vamos saber no sábado. E tem 2 questões, né? Ele ter deixado esses 11 jogadores em São Paulo para ter um dia a mais de treino e também tem aquela conversa com o departamento médico. Como é que tá fisicamente tá o atleta? Esse aqui precisa fazer um trabalho específico durante mais horas. Então deixa fulano, ciclano. Veremos, claro, no sábado com a equipe
titular, porque agora, de fato, o treino é fechado. Obviamente, depois de assistir o vídeo tático aqui, ele vai passar orientações para os jogadores e a preparação para amanhã, esse último treino antes da grande final. 2 treinos em Lima, antes de uma partida gigantesca como essa, fazem a diferença já estar aqui nesse clima? Eu acho que já estar aqui é bom, evidentemente, vivendo o clima, e a gente sentiu, né, os jogadores realmente todos muito contentes, desfrutando do momento, né, e parece, para quem fala tanto da crise, entre aspas, né, a crise de um time que é vice-campeão brasileiro, brigando por título ainda há 2 rodadas, ainda que de maneira muito improvável, e numa final de Libertadores, é daquelas coisas que só no Brasil acontece, você falar em crise. Mas estamos falando de um time que não ganha há 5 jogos, né, e acho que o que a gente sentiu hoje na entrada dos jogadores e do próprio Abel Ferreira era muito mais o clima de quem está desfrutando o fato de estar em mais uma final de Libertadores, porque para alguns destes que a gente entrevistou era a 3ª final. Exatamente, Plihal. Então, nessas entrevistas, né, que daqui a pouquinho o Fã de Esportes vai acompanhar aqui durante o Equipe F, deu para sentir assim um elenco leve, né? Essa coisa da sequência negativa aí no Campeonato Brasileiro, pelo menos mentalmente eles estão separando bem, né? Até um dos jogadores, você me lembra aí, se eu esqueci, talvez foi o Veiga, né? Aqui agora é Libertadores, não é Campeonato Brasileiro, ou seja, separando as 2 competições, parece que mentalmente eles estão bem preparados para isso, Plihan. Jean, aguardamos novas entradas da dupla ao longo da nossa programação, quem sabe ainda dentro desse Equipe F, repetindo que a gente vai colocar no ar trechos das entrevistas super importantes que os 2 fizeram com personagens do Palmeiras há 3 dias da grande decisão. Vamos voltar a Lima? Vamos lá, vamos. Capital do Peru, Lili Nascimento e o maior imitador de Peru deste planeta, Jean Oddi, com mais informações e entrevistas realizadas pelos 2 agora há pouquinho no Hotel do Palmeiras. Lili! Plihal, grande imitação aqui do Jean Oddi. Nunca tinha visto ninguém imitar tão bem. Parou, é só no YouTube isso, já foi. É só no YouTube. Bora, Zé. Preciso me concentrar, hein? Bora lá. Pois é, Plihal, nós fizemos 4 entrevistas. 4 entrevistas aqui no hotel. E uma delas... Ixi, Maria. Chama aqui. Eu não sei exatamente que trecho a gente vai chamar, mas uma delas em que o Abel estava, inclusive, muito bem-humorado foi com o técnico do Palmeiras. Então, vamos ouvir a entrevista com o Abel Ferreira, depois a gente volta. Abel, queria que você falasse sobre... A gente sabe que o forte da tua equipe, né, do teu trabalho, é o mental. Como é que você tem preparado os atletas, sabendo dessa sequência, né, no Campeonato Brasileiro e tendo em vista mais uma final de Libertadores no próximo sábado? Olha, isto depende para o lado que tu olhares, não é? Depende da narrativa que tu quiseres criar. Não posso negar que os últimos jogos, de facto, nós não temos tido um bom rendimento no Brasileirão. Mas, se olhares para a Libertadores, temos 30 golos feitos, 10 vitórias, 3ª final. Chegamos aqui com mérito, com muito trabalho, com consistência, um percurso feito, consistente, com muito esforço. Eu acho que a 3ª vez que eu estou aqui em 5 anos, nem nos meus melhores sonhos pensei, tenho que ser sincero, mas trabalhamos muito para isso. Nós, desde janeiro, que tínhamos como objetivo estar na final desta competição e ganhar esta competição, não há como fugir disso. Portanto, o que te posso dizer é que disse aos meus jogadores, sejam gratos, aproveitem esta oportunidade de poder disputar a maior competição da América do Sul, deem o vosso melhor e joguem para ganhar, porque é isso que nós queremos fazer no sábado. Abel, a torcida do Palmeiras costuma dizer que o Abel tem um plano, né? E acho que o seu livro, o livro que você escreveu em relação à primeira final, inclusive, da Libertadores, mostrava que você tinha um plano. Eu não vou te perguntar, obviamente, a escalação do time, porque você não vai dizer pra gente. Mas eu queria saber o seguinte, este plano do Abel, que certamente você tem, você traçou até chegar a essa final, já prevê a escalação, já faz um bom tempo que você sabe o time que vai entrar em campo, ou isso é algo que você vai deixar para decidir? Agora você tem 2 treinos e tudo mais.
Isto é uma competição extremamente importante, volto a repetir. Gosto muito de ganhar os jogos, gosto muito de ganhar títulos, mas não podia dizer o contrário, que para mim, pessoalmente, esta é a maior competição da América do Sul de longe e nós vimos a prepará-la já há algum tempo. Sim, todos os jogos nós temos um plano e tu já sabes como é que funciona. Se o plano funciona, o treinador está muito bem. Se o plano não funciona, o treinador não está bem. Portanto, eu acho que não é muito difícil saber qual é a equipa, mas independentemente do time que vai jogar, há detalhes que nós tivemos tempo para os treinar. Só espero que os meus jogadores estejam criativos, inspirados, para executar aquilo que nós já preparamos e vamos continuar a preparar hoje e amanhã. Né? Então o Abel fala, não é muito difícil saber qual time irá para o campo. Mas assim, como disse, o Abel sempre tem um plano e tão obviamente assim ele não entregaria o jogo, né, Jean? O que dá para entender dessa entrevista dele? Então, sabe por que eu até acho que a resposta é verdadeira no sentido de que talvez o time seja realmente aqueles 11 que ele poupou? Porque ele fala, mas independentemente do time que vai entrar em campo, existem detalhes, coisas que a gente preparou, que talvez sejam coisas mais surpreendentes. Ou seja, nestes 11 jogadores, talvez a maneira de um ou outro agir seja diferente do que a gente tem visto, né? Como o time vai se comportar taticamente, quais vão ser as movimentações dos jogadores, isso a gente vai ter que esperar. Agora, eu, sinceramente, acho que antes de ouvir o Abel, acreditava que era muito improvável que ele entregasse de cara os 11 titulares quando ele escolhe poupar 11 jogadores da partida contra o Grêmio. Depois da entrevista e com esse adendo de que existem coisas que a gente vai mudar, tal, me parece que é mais provável, ainda não assinaria isso, não colocaria minha mão no fogo, mas me parece que é mais provável que ele coloque de fato os 11 que ele poupou na partida contra o Grêmio. Até porque, Plihal, o Abel ele tem as próprias convicções, né? Estava conversando mais cedo aqui com o Jean sobre a questão do Aníbal Moreno, né? De ter falhado na última partida, mas o Abel, quando ele acredita, tem a convicção dele, aquele jogador que ele quer que faça determinada função em campo, ele coloca e pronto. Então, assim, como o Jean falou, depois da entrevista deu para entender que pode ser aquilo mesmo, mas a gente sabe que o Abel sempre tem um plano, né, Plihal? Sempre tem. Lili, o pessoal brincou comigo aqui quando o Paulo Autori apareceu pela primeira vez, que eu olhava pro Paulo com um olhar de encantamento, vi algo parecido aí na entrevista do Abel Ferreira. Assim, de relance, mas seguindo, quem que fez o primeiro gol do Palmeiras em 2021 contra o Flamengo? Veiga? Veiga. E Veiga. Vocês ouviram o Veiga também, né? Sim, ouvimos o Veiga, aliás, uma excelente entrevista com ele também, né? Na sequência, depois que saiu o Abel, o Veiga já apareceu para falar com a gente. A gente tem alguns trechos aí separados, vamos colocar para o fã de esportes acompanhar o que disse o Veiga. O Veiga, eu lembro quando você foi lá no Bola da Vez com a gente, eu te perguntei, não sei se você lembra disso, sobre a comemoração na Supercopa do Brasil, quando o Gabigol foi provocar a torcida do Palmeiras, e eu te perguntei, se você foi provocar a torcida do Flamengo por causa disso? Você falou, fui. E aí você falou muito ali da rivalidade que havia entre Palmeiras e Flamengo, que só cresceu de lá para cá. Eu queria que você avaliasse um pouco essa rivalidade, se você acha que ela de repente está extrapolando alguns limites fora de campo, por exemplo, e se você considera hoje o Flamengo o principal rival do Palmeiras, acima até dos rivais locais de São Paulo. Bom, respondendo a última primeiro, eu acho que por conta dos últimos títulos, né, a gente tem sempre brigando por título. Hoje o Flamengo é talvez, na minha opinião, o maior rival nosso. Óbvio que quando é derby também tem uma questão diferente, mas por conta dos títulos o Flamengo tem sido ali o time que tem brigado, né, com a gente nos últimos anos. É um time muito forte também, assim como a gente. E em relação à provocação, né, naquele momento eu falei, mas
Eu acho que é um negócio sadio do futebol, né? Aquele momento ali eu achei que eu tinha que fazer isso, mas óbvio que o futebol a gente se ganha dentro de campo. Eu não sou um cara que eu gosto muito de entrar nisso fora de campo, antes de jogo, nada. Eu acho que a gente tem que estar concentrado, né, naquilo que a gente faz. Mas é isso, tô feliz, motivado para mais uma final contra eles. Acho que tem tudo para ser um grande jogo. E a gente percebe a parte mental, né? Como o Abel trabalha muito bem. Porque nessa própria entrevista, o Jean chegou a falar com o Veiga como ele lida com essa situação de receber críticas em redes sociais, de repente por conta de uma sequência de jogos ruins. Mas quando ele pisa no Allianz Parque, é diferente, né? A atmosfera da torcida de lá apoiando ele consegue trabalhar muito bem isso, né? E ele tem uma cabeça muito boa, né? Ele falou isso, porque eu fiz a pergunta até porque é impressionante a diferença do que é o tratamento ao Rafael Veiga nas redes sociais e do que é o tratamento ao Rafael Veiga no estádio. E ele, acho que, de fato, é um cara que sabe lidar com isso. Ele até falou, eu já olhei muito mais rede social, eu já me preocupei muito mais com isso, mas a gente tem que aprender a dosar esse tipo de coisa e acho que ele, de fato, deve saber dosar. E acho que sobre a rivalidade... Ele só constatou um fato, né? Quer dizer, hoje o que a gente vê, inclusive, acho que na minha visão, extrapolando muitas vezes, o que a gente vê é que a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, ela é muito grande, ela é talvez a maior rivalidade do Brasil no aspecto da disputa atualmente, né? Não no aspecto histórico, evidentemente, mas no aspecto da disputa, e isso está, acho que de certa maneira até trazendo coisas que não são legais para o futebol, né? Que bom que ontem a Leila acabou dando uma declaração, né? Um pouco que apaziguando isso, quer dizer, a gente espera que os dirigentes também entendam e saibam que eles precisam ser mais diplomáticos, que dirigente não é torcedor, pode ser torcedor na hora que, né, torce pelo seu time para ganhar, mas depois na hora que está trabalhando o dirigente tem que agir de maneira diferente e tomara que seja assim, né? Durante essa final, depois dessa final, independentemente de quem seja o vencedor. E a gente observa que no Palmeiras é um trabalho bem estruturado, né? Porque quando a gente conversa com o Veiga, ele fala sobre essa rivalidade, ele fala sobre essa questão de receber as críticas nas redes sociais, de ser diferente no Allianz Parque, de saber dosar as redes sociais, né? O acesso dele nas redes sociais. A gente também se pergunta, 21, agora 2025, é a mesma importância o Veiga para o time do Palmeiras hoje? Hoje dá para dizer que é titular absoluto, peça-chave da equipe do Abel para essa final de sábado? Eu acho que não. Eu acho que assim, a gente via o Veiga como um titular absoluto naquele momento, indiscutível. Hoje, o Veiga não é um titular absoluto do Palmeiras, embora tudo indique que ele vai jogar a decisão. E aí acho que vai jogar a decisão pela capacidade técnica que ele tem, pela cabeça que ele tem e pela importância dele em jogos decisivos, né? Porque se tem muita gente que gosta de apontar o dedo para certos jogadores e dizer, não joga jogo grande, isso aí só aparece contra time pequeno, tudo mais, o Veiga talvez seja o contrário, é o cara que entra numa decisão, entra num jogo grande e corresponde. A gente não sabe se vai ser assim no sábado, mas acho que também por esse aspecto se justifica a escolha do Rafael Veiga para esse jogo. E o trabalho do Abel para fazer, mesmo com uma sequência assim, ruim, entre aspas, do Rafael Veiga, para ele manter a mentalidade vencedora, né? Entrar e ser decisivo também em jogos importantes. Plirra. Boa, Lili, daqui a pouquinho segue. Agora não saia daí não, Lili, nem a Lili, nem o Jean, logicamente. Aliás, eu amo de paixão o Jean Oddi, porque ele já citou 2 vezes o Bola da Vez, do Piquerez, e com o Veiga ele falou do Bola da Vez também. E se der Palmeiras... Eu ia te falar isso, Plirra. Já pode armar um Bola da Vez para semana que vem, se der Palmeiras, tá? Zé... Essa coisa que o Veiga falou da rivalidade agora ser mais forte do Flamengo do que dos próprios rivais aqui da capital paulista. É outro tipo de rivalidade, você diria? Você que já disputou tantos clássicos? Sim, com certeza. É outro tipo de rivalidade, outra maneira de ver o jogo. Aqui é uma rivalidade regional que eu acho que é maior do que a rivalidade momentânea entre Flamengo e Palmeiras. Nos últimos 10 anos eles vêm decidindo os campeonatos, vêm se alternando ali nos títulos, mas eu acho que a rivalidade regional entre Corinthians e Palmeiras não deve... Lili Nascimento pede passagem. A gente está chamando aqui porque a presidente Leila Pereira está se aproximando para conversar com a gente aqui ao vivo no Equipe F. Tudo bem, Leila? Tudo bem? Tudo bom, Obrigada Leila. por falar com a gente. Tudo Pode bem? vir aqui no meio, Prazer. Leila, por favor.
Obrigado. Estamos ao vivo na Equipe F. André Plihal e Zé Elias estão lá no estúdio. Ok. Leila, a primeira pergunta que eu te faço, como que é estar em mais uma final? Falta pouco, né, para o Palmeiras, em mais uma decisão com o Flamengo. Olha, é uma alegria, primeiramente, boa tarde. Acho que é boa noite no Brasil, não é? Boa noite. Aqui é boa tarde, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui falando com vocês. Olha, é uma alegria imensa. É o resultado de um trabalho incansável dos nossos jogadores, comissão técnica, de todos os nossos profissionais. É um orgulho muito grande. Ô Leila, eu tava, e não é porque eu nem sabia que você vinha aqui falar com a gente, eu tava te elogiando há pouco por ter sido mais diplomática na entrevista que deu ontem à CBF, tirando um pouco da temperatura que a gente tem visto nessa rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, porque eu acho que a coisa tem extrapolado um pouco. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, sobre qual é o papel de um dirigente, quer dizer, o quanto que o dirigente precisa também deixar o lado torcedor um pouco de lado, e se a sua declaração de ontem tem a ver com uma convicção em relação à ideia ou tem a ver justamente com essa necessidade que você vê de talvez baixar um pouco os ânimos que a gente tem visto aí acirrados? Olha, Jean, eu já falei inúmeras vezes que a responsabilidade de um dirigente de um clube é muito grande. E eu, como presidente, eu sou uma torcedora, mas principalmente eu sou a presidente e dirigente desse grande clube que é o Palmeiras. Então eu tenho que ter essa responsabilidade, porque se o dirigente não baixa a temperatura, isso extrapola para o nosso torcedor, e eu não quero isso. A rivalidade que eu tenho com qualquer clube é rivalidade saudável dentro de campo. Eu quero ganhar. O clube rival também quer, mas fora disso, a gente tem alguns embates, mas que nada disso extrapola o respeito. Eu acho que o principal termômetro em um relacionamento é respeito. E eu tenho um profundo respeito pelo Flamengo, pelos torcedores do Flamengo, pelo presidente do Flamengo, é óbvio. Eu jamais destrataria, jamais desrespeitaria, não é? Um dirigente. Às vezes eu sou dura, às vezes eu falo o que eu acho que seja o correto, e ele também fala o que ele acha correto, mas eu não fiz para baixar a temperatura, em hipótese nenhuma, eu fiz porque eu acho que qualquer presidente merece ser tratado com respeito. Então, deixa eu só te perguntar, porque assim, a gente viu, você sabe como é a reação do torcedor, né? Ah, a Leila desautorizou o Abel, a Leila disse o contrário do que o Abel tinha dito, como que fica? A gente sabe que a relação entre vocês é muito boa. Agora, queria saber se houve alguma conversa sua com o Abel depois disso, se você acha que as opiniões independem, que você pode ter uma opinião completamente diferente da dele. Mas eu acho, primeiro, em nenhum momento eu desautorizei o nosso treinador. Eu sempre falei e volto a repetir, independentemente do resultado do jogo, o Abel, é o meu desejo que o Abel, a sua comissão técnica e meu diretor de futebol fique conosco até dezembro de 2027. Eu volto a dizer, com respeito que eu tenho a todos os treinadores que passaram pelo Palmeiras, todos, mas é a opinião da presidente do Palmeiras que Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, tá? Então, não é um jogo, não é um resultado que vai fazer eu mudar de ideia. Eu conheço o Abel, eu lido com o Abel diariamente e eu sei da capacidade dele, eu sei da dedicação que ele tem ao Palmeiras. E então a minha manifestação, em hipótese nenhuma, foi desautorizando o nosso treinador. É uma opinião que eu tenho e eu volto a insistir. Eu sou uma mulher que eu sei, eu enxergo, não é o que está em minha frente. Eu não fujo da verdade. Eu não quero jogar responsabilidade para cima de ninguém. E a melhor forma de você melhorar o seu trabalho é você reconhecer algumas falhas. E aí a gente vai trabalhar para sanar aqueles problemas. Foi isso que eu quis dizer. Que nos últimos 5 jogos do Brasileiro, o Palmeiras não foi bem. Isso não sou eu que estou falando. Todo mundo viu, sabe? A presidente não é cega. Não é? Todos viram. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não fomos bem e vamos trabalhar para suprir essas dificuldades. Mas, gente, brasileiro é uma coisa, Libertadores é outra, é outro campeonato, é outra história. Nós estamos extremamente preparados para essa grande final, mas continuo insistindo, porque às vezes criam-se narrativas, a imprensa, que eu desautorizei. Não, desautorizei ninguém. É uma opinião da presidente, eu continuo insistindo. E eu vou continuar não terceirizando absolutamente a responsabilidade de ninguém. E eu joguei a responsabilidade para mim, a responsabilidade é minha.
Eu sou presidente do Palmeiras, então nós vamos, eu não tenho dúvida, a gente vai corrigir esse rumo e sábado teremos uma grande final. Leila, nós estávamos entrevistando alguns jogadores, inclusive o Abel também, a gente percebeu um clima leve, né, um clima bem agradável, e aí os próprios jogadores falaram, né, Campeonato Brasileiro é uma competição, nós teremos agora a Libertadores, é outra. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do Equipe F, da ESPN, falando muito sobre essa grande final, cobrindo lá o nosso Palmeiras, né? Cara, e a grande verdade é que o Abel realmente tá enganando. Você acha, você acredita que o Abel entregaria os 11 titulares? Ele tá jogando isso, cara. Ele é um cara muito inteligente. E a gente sabe que realmente ele abriu mão do brasileiro, mas qual era o contexto disso? Já pensando também no Super Mundial. É claro que o primeiro passo é ganhar sábado, mas ele já tá pensando no Intercontinental. Por quê? Se a gente fosse brigar no brasileiro até a última rodada com o Flamengo, como a gente deu mole realmente no brasileiro, perdeu alguns pontos, a última rodada do brasileiro é dia 7, tá? Dia 8 teria que viajar porque 9 já é o jogo lá no Intercontinental. Então o Palmeiras ia chegar muito cansado, igual o Botafogo chegou. E o Palmeiras não vinha num bom momento, né, de vitórias no brasileiro, sem vitórias, sem fazer uma boa atuação. Então ele entendeu, cara, que muito disso também era cansaço dos jogadores. Então o pessoal que tá sempre jogando, tá mais cansado, ficou em São Paulo. Mas não é necessariamente o time que ele vai botar em campo. E você viu toda a mídia aí comentando. Cara, ele não iria entregar a escalação de bandeja pro Felipe Luiz. Então sim, ele deu a entrevista falando que não tá difícil saber quem serão os titulares, mas a grande verdade é que toda a mídia não acredita que ele teria entregue essa escalação de bandeja. Então, muito provavelmente a gente vai ver uma escalação diferente desses 11. Eu, sinceramente, começaria com o Alan no banco para ser aquela força no segundo tempo. E tem sim a possibilidade do Paulinho entrar ali, faltando 10 minutos, a depender do resultado. Paulinho sim pode ir pro jogo e eles estão escondendo o jogo, igual eu acho que o Flamengo está escondendo o jogo com a situação do Pedro. Eu acho bem provável do Pedro entrar em campo, mas é cenas que a gente vai acompanhar. Então eu quero saber sobre esse vídeo, tudo que você acompanhou aqui. Você concorda, discorda? Deixa aí a sua opinião no comentário. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe seu like, ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirense. Para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui, cara, o dia inteiro procurando as notícias, matérias, informações para fazer um corte e trazer tudo mastigado aqui para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.